Amém, queridos. Podem sentar. Amém. Amém. Só queria dar uns avisos rápidos, como ele falou, próximo sábado, amém? Vai ser nosso batismo, vai ser uma bênção. Você é nosso convidado, está lá em Bom Conselho. Será uma tarde, né? Uma tarde, início de noite, muito agradável com todos os irmãos, para a gente estar tendo comunhão, amém? Além do batismo, que já é muito especial, esse momento de comunhão é ímpar, então todos são convidados, amém? Pastor, como é que a gente vai fazer, irmão? Nós vamos juntando nos carros, amém? Vamos botando o povo nos carros daqui e vamos tudo embora. Quem vai já diz, falta um no meu carro, no meu tem um e tudo, e a gente vai para lá em nome de Jesus, amém? Lembre-se de levar, né, ali o seu refrigerante, né, a sua carne, para a gente fazer um churrasco muito animado naquele lugar, ok? Então, dia 22, dia 14, nosso revisão de vidas, amém? 14 de dezembro, revisão de vidas, a gente já vai até puxar uma lista, lembrando que, até adiantei uma coisa, dia 22 é o batismo, dia 25 começa o nosso jejum, amém? Nacional, é bom que desse jejum a gente já vai emendar com revisão, né? Que a gente sempre faz o jejum do revisão, então já vamos emendar, lembrar o jejum de, no mínimo, 12 horas, amém, queridos? Pastor, eu nunca fiz, ótima oportunidade para começar a fazer. Pastor, jejum é ruim? Se você achar alguém que diz que é bom, pode internar, que está meio doido, amém? Mas é interessante que hoje até a medicina, né? Antes o jejum era algo só, digamos assim, religioso, hoje até a medicina, o pessoal do esporte, ali da saúde, os nutrólogos, recomendam ter tempos de jejum para o corpo, amém? Então, jejum vai do dia 25 até o dia 14, que é justamente o revisão de vidas, ok? E dias 9 e 10 de janeiro, nós temos a nossa celebração, amém? Esse ano, o tema desse ano, de 26, é o ano do refrigério, amém? Quantos querem entrar nesse ano? Eu quero, pastor, entrar nesse ano. Vai ser o ano do refrigério de Deus para o seu povo, amém? E na terça-feira, toda terça-feira, que nós tivemos uma palavra abençoada, pastor Ailton pregou terça passada, chamados para o reino, nós estamos com esse tema, você é o nosso convidado a estar aqui. Irmão, se você fica em casa sem fazer nada de bobeira, pastor, assistindo a novela das 6, a das 7, a das 8 e a das 9, né? Ou vendo coisas que às vezes, sabe, se você não está lendo a Bíblia, não está lendo um bom livro, vem para cá, irmão, vem receber a palavra, amém? Domingo é muito pouco para a gente receber e pregar tudo para vocês, e a terça-feira é uma data, assim, um culto muito abençoado, porque nós sempre trabalhamos com um tema específico, e você vai crescer em fé naquele tema, amém? Então, venha para o culto, venha receber da palavra de Deus esse dia, amém? Vamos lá para a palavra, 1 Samuel, capítulo 30. Vou ler até o versículo 5, por enquanto, e a gente vai explanando. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então, somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Até aí, amém? Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque
Nós somos o teu povo. Obrigado porque nós temos as tuas promessas. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia em que a tua misericórdia se renovou nas nossas vidas. E te agradecemos profundamente, meu Deus. Senhor, que saia de nós toda ingratidão em nome de Jesus. E que nós não deixemos de reconhecer, meu Deus, nas pequenas coisas, nas pequeníssimas coisas que acontecem todos os dias da nossa vida. Os pequenos milagres, Senhor, que o Senhor opera todos os dias das nossas vidas. E eu te agradeço pela tua palavra nessa noite, que vai nos ensinar, que vai nos tratar, que vai nos curar também, Pai. Em nome de Jesus, como ela própria diz, não volta vazia e será plantada no solo fértil do nosso coração e frutificar 30, a 60 e a 100 por um. E você que crê diz amém. Amém, queridos? Queridos, é um fato que, não sei se você quantos dão glória a Deus porque são filhos de Deus, são cristãos, amém? Amém? A gente dá glória a Deus, mas ser cristão não é fácil, né, irmão? E tem momentos que até parecem impossíveis, não é isso? Tem momentos que são difíceis, e isso serve até, sabe, da gente olhar para as pessoas que não são com muita compaixão. Porque se para mim e para você, que somos cristãos, que temos um Deus, que temos a quem esperar, não é fácil, imagina aqueles que não têm. Aqueles que só estão confiando na força, aqueles que passam a semana inteira por uma bebida no fim de semana. Meu Deus, que coisa triste, amém? Que passam, sabe, situações, vivem de fim de semana em fim de semana, de festa em festa, não vê uma coisa. Eu já vivi isso assim, gente. Isso é muito triste, porque os seus dias, né, passam, sabe, sem sentido. E eu falo que ser cristão de fato não é fácil. E tem momentos que a gente acha até impossível, porque a Bíblia não esconde nada de mim e de você, dizer, no mundo tereis aflição. Amém? A gente às vezes até esquece daquela passagem, tem bom ano, eu venci o mundo. Mas no mundo tereis aflição. Isaías 43, se eu não me engano, 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, amém, estarei contigo. Quando passares, não é isso? Pelos rios, você não submergirá. Quando passares pelo fogo, não arderá em ti. Mas aí a gente olha, pastor, eu não quero nem passar por água, eu não quero passar por fogo, eu não quero passar nisso, mas a Bíblia, ela não deixa, muitas vezes, para mim e para você, uma opção, porque na palavra, o dia mau é uma certeza, amém? É isso? Diz quando Efésios, quando Paulo fala em Efésios da armadura de Deus, ou seja, você está revestido, aquilo tudo é para quê? Para estar firme no dia mau. A armadura de Deus é para estar firme, amém? É para proteger das ciladas do maligno e tudo, mas é para estar firme no dia mau. Então, realmente não é fácil. E nós passamos por situações. E uma das coisas que mais me impressiona em Cristo, além, né, de seu poder, de sua autoridade, muitas vezes é a forma dele ser humano. Como humano, ele era aquele que dizia assim, meu Deus, por que me desamparaste? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E são coisas como essa que diz assim, a gente tem um Deus, que era um Deus homem, e veio aqui para nos ensinar a ser homem, passar por situações e passar por aflições. E nesse texto que a gente leu aqui, Davi, ele passa, pode colocar do versículo 1, por favor, Praga. Isso, pode deixar aí no verso 1, a gente vai caminhando devagarzinho nele. Davi, nesse momento, 1 Samuel 31, Davi, ele já havia
sido ungido rei, ainda não era rei, e nas perseguições que estava sofrendo por Saul, que queria a sua morte, Davi faz o quê? Eu vou sair de Israel, porque uma hora Saul vai me pegar. Uma hora, mais interessante, que Deus não manda Davi sair de Israel, são as decisões que ele vai tomando, e às vezes a gente vai tomando decisões da vida, amém? Ou você acha assim, irmão Tarcinho, que é, pastor? Estou esperando Deus dizer quando é que eu vou botar o pé no chão. É assim que a gente age? Não, bem melhor se fosse. Mas a gente vai vivendo e vai tomando decisões. E essas decisões, às vezes são decisões segundo a vontade de Deus, às vezes são decisões com permissão de Deus. E nós vamos tomando as decisões. E Davi, ele disse, eu vou para os filisteus, eu vou para o país, né? Para a Filístia, eu vou lá para as cidades dos filisteus. E chegando lá na cidade dos filisteus, ele tem, Deus dá graça diante do rei filisteu, do rei Aquis, e o rei dá uma cidade para ele morar, ele com os seus 600 homens que Davi já tinha, ele já tinha um batalhão, digamos assim, a seu comando, e ele vai para aquela cidade chamada de Ziclag. E na última batalha, antes de Saul morreu durante uma batalha contra os filisteus. E Davi agora era israelita, mas estava lutando pelo lado dos filisteus. E Davi se apresenta para a batalha, para lutar contra Saul. Os príncipes dos filisteus, olha, rapaz, não vamos querer esse cabo lutando não. Porque no meio da batalha, se ele se virar contra a gente, manda embora. Aquis não, mas ele é fiel. Não, manda embora. E chega lá, Davi, você não vai lutar não, mas o livramento de Deus, não precisa lutar não, vá-se embora, vá para a sua cidade e não se preocupe não. E Davi volta, são 3 dias de viagem. Quando ele chega em Ziclag, na cidade que ele tinha deixado, os amalequitas tinham dado contra a cidade e tinham devastado a cidade, encontra a cidade toda queimada. Amém? Você veja que mesmo o homem, segundo o coração de Deus, passa por situações complicadas. Verso 2. Tinha levado, né, as mulheres de Davi, porém ninguém mataram, nem pequeno, nem grande, então somente levaram os caminhos. Então a família de Davi havia sido levada prisioneira, a família de todos os homens, né, os amalequitas, eles eram, eu já preguei aqui sobre eles, eram uma tribo nômade, que eles viviam de saquear as caravanas, de saquear as cidades desprotegidas. Por algum motivo, eles viram aquela situação, Davi de repente levou os homens que tinham, levou todos para a guerra, a Bíblia não explica, mas talvez deixou a cidade desguarnecida e desprotegida, e os amalequitas foram lá e fizeram isso, amém, querido? Então, proteja o que é seu, em nome de Jesus, amém? Guarde o que é seu, guarde aquilo que Deus lhe deu, proteja, sabe, tenha todo cuidado, todo carinho. No momento em que ele foi e voltou, quando ele chegou à cidade já estava toda saqueada. Então isso mostra a fragilidade da vida, amém? Porque um dia, num instante, numa situação, pode mudar tudo, né? Então a nossa vida é muito frágil. Não sei se você já parou para pensar isso. Você está bem, glória a Deus, você está bem, em nome de Jesus, está em paz, mas sabe, não virar, num piscar de olhos, de um dia para o outro, às vezes vem uma notícia, vem uma situação, vem uma calamidade, e a vida pode mudar, de uma vez por todas. Verso 3. Davi e os seus homens viram a cidade, ele a queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, meu Deus, isso corta o coração, gente, e choraram até não terem mais forças para chorar, amém? Quantas perdas você já teve na vida? Quando eu li esse texto e meditava nele, eu agradeci a Deus, querido. Senhor, obrigado, porque eu já tive perda sim, querido, mas não tive uma perda grande dessa, não. Sabe? E talvez você que está aqui, e também como eu não teve, já teve perdas, porque a gente vai tendo no caminho.
Mas não teve, gente, você sabe o que é chorar até não ter mais força. Eu pensava, por exemplo, na minha mãe enterrou 6 filhos. Sabe o que é enterrar 6 filhos depois do esposo? Ou como o Jó que enterrou todos os filhos num dia só. Gente, isso é muita dor, isso é muito sofrimento. E se você não teve nada disso, dê glória a Deus por isso. Sabe, Senhor, obrigado, porque eu não fui provado ainda a esse tanto, eu não tive tantas perdas, eu não tive tudo isso. A Bíblia diz que eles ergueram a voz e choraram até não ter mais força. Quantas perdas você já viu, sabe? Às vezes um ente querido, um relacionamento, algo que você, poxa, pastor, investi tudo nesse negócio e perdi tudo isso. Bem, agradeça a Deus aí no seu lugar, se você é como eu, que já teve perda sim, mas não teve perda desse jeito. Gente, isso é muito sofrimento. O que é que se diz? A Bíblia diz que quando você conhece a história de Jó, num dia só ele perdeu todos os filhos e filhas, né? Perdeu toda a colheita, todo o rebanho. E a Bíblia diz que Jó, ele senta no chão, no pó, com um caco de telha, porque Satanás toca na sua saúde e ele fica cheio de feridas. E depois você lê esse texto, os 3 amigos de Jó, quando chegaram, eles passaram 7 dias na presença de Jó, sem dizer nada. A Bíblia diz, tamanha era a sua aflição. Amigo e amiga, às vezes não precisa dizer nada, né? Eles viram de longe, rasgaram as vestes e ficaram 7 dias sentados com ele. Não tiveram coragem de dizer nada. O que é que se diz para um homem desse? O que é que se diz numa situação dessa, numa calamidade, num desastre, numa situação? Não sei se você acompanhou, agora no Rio Grande do Sul, houve um tornado, lá como há muito tempo não tinha, gente, devastou. Amém? Braga, a família da esposa é de lá, né? Não sei se foram ali em Santa Catarina, gente, devastou tudo. Parecia coisa de filme. Eu vi alguns vídeos, e mesmo naquela calamidade eu via pessoas dizendo assim, acabou com tudo, mas nós ainda estamos vivos e por isso nós estamos glorificando a Deus. Amém? Eu vi pessoas também testemunhando que oraram na hora e acabou com a casa do lado, acabou com a outra casa e a dela ficou intacta. E glória a Deus por isso. Mas teve irmãos lá, muito provavelmente cristãos, crentes em Cristo como nós, que perderam tudo. Como é que se faz numa situação dessa? A reação de Davi é a reação natural. Amém? Choraram até não terem mais força. O salmista no Salmo 42, ele diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Imagina que coisa forte, você andar e chorar, né? O Salmo 126, ele diz, aquele que anda chorando enquanto semeia. E a vida cristã, querido, muitas vezes é desse jeito, é chorar enquanto semeia. É a pessoa estar numa situação como a sunamita que perdeu o filho e a pessoa chegou, vai bem, e ela disse o quê? Vou bem. Ela estava bem, pastor? Não estava bem. Mas dizer para aquela pessoa lá, o caso que estava mal, não ia mudar a vida dela. Ela disse, eu vou bem, mas eu vou para o meu Deus. Amém? Verso 5. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas, Abimael, Carmelita. E verso 6 agora. Davi muito se angustiou, pois o povo falava o quê? Em apedrejá-lo. Às vezes, muitas vezes é a situação do líder, né? Mas tem que liderar, e mesmo que você não seja líder, você tem que ser líder de si próprio, tem que se governar, mas quando a coisa vai bem,
a vitória é de todo mundo. A coisa vai mal, o problema é do líder. Ou seja, no meio da aflição, da angústia que eles estavam, eles queriam achar um culpado. Quem era o culpado? Davi. Aqueles homens, né? Interessante, né? Porque se você for ver aqueles 600 homens, pelo menos 400 deles, Davi encontrou aonde? Na caverna do Adulão. E a Bíblia diz que se juntaram a eles os angustiados da alma, ou seja, os depressivos, os endividados, os que eram para aquele povo escória da sociedade. Davi se fez capitão deles. Davi estava numa situação de perseguição, e conta com aqueles homens na caverna. Aí você vê como é o coração do homem, né? Na hora que o bicho apertou, apedreja ele. Misericórdia, Senhor. Esqueceu de tudo. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, que sempre haja gratidão no nosso coração. Sempre haja gratidão ao Senhor, gratidão pelos que o Senhor coloca nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que nós sejamos muito mais fáceis, meu Deus, em perdoar do que em acusar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Porque falavam em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Amém? Na hora do problema, querido, não adianta achar culpado. Não adianta achar culpado, até porque achar um culpado não resolve o problema. Talvez até explique a situação, mas não resolve. E às vezes a gente quer achar um culpado. Não é isso? No início da minha conversão, eu sempre fiquei com essa frase. Tem uma pastora nossa que dizia assim: quem sempre quer achar um culpado, vive sempre derrotado. Porque no final do versículo você diz o quê? Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porque Davi, de repente, para achar um culpado, fosse um para se indignar com Deus, talvez: Senhor, por que o Senhor me deixou ir? Por que o Senhor não me pediu? Por que isso? Agora tudo pede. Todo mundo estava procurando um culpado, todo mundo no seu luto, na sua angústia, no seu desespero, amém? Mas o que? Davi, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Querido, nós não somos medidos nos dias felizes. Que bom que fosse, né? Mas nós somos medidos nos dias difíceis. Provérbios 24:10, ele diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Porque é no dia da angústia que o meu e o teu quilate é medido. Não é na comunhão do dia 22, né? Vai ser uma bênção. Amém? Não é comendo churrasco, todo mundo alegre. Não é nesse dia. É no dia que você recebe a má notícia, naquele dia é que vai dizer, você vai chorar até não ter força, e não tenho nada contra chorar, ou quanto de repente reclamar ou murmurar um pouco, se preciso for, mas é o depois. Todo mundo estava chorando, desesperado. Davi chorou tudo o que tinha para chorar. Depois ele disse: eu vou me reanimar no meu Deus. Amém? Esse termo reanimou no original é como dissesse assim: ele procurou forças em quem tinha força. Porque eles não tinham mais força nem para chorar, queridos. E eles procuraram força em Deus. Amém? A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Amém? A alegria virá pelo amanhecer. Quanto tempo tem durado o choro e o luto? O luto é natural, amém? E eu diria até obrigatório. Pessoas que não passam pelo momento do luto, elas sofrem muito mais. Porque tem gente, diante de uma grande perda, ela não chora, mas também não se reanima, ela vai para a fase da negação. Não, isso não está acontecendo, não perdi um ente querido, não. Sabe, ela vai para aquela fase
da negação sustenta todo mundo está chorando, e ela está ali firme como uma rocha. Você já presenciou coisa desse tipo? Quando tudo passa, a pessoa desmorona. Por quê? Porque no momento que não era mais para chorar, agora ela foi encontrar de chorar, amém? Então viva o seu luto em nome de Jesus, chore as suas perdas, faça o que tem que fazer, mas querido, uma hora isso tem que parar, uma hora isso tem que acabar, amém? Em nome de Jesus, Davi disse, agora para. Lembra quando Davi perde um filho de Batseba, né, do adultério? Deus disse, o menino que ela está grávida vai morrer. Aí Davi faz o quê? Davi rasga as vestes, vai para as cinzas, vai para o pó, vai para o jejum, não come, não bebe, e clamando ao Senhor. E passa um bom período daquele jeito. Quando o menino morre, os conselheiros de Davi disseram o quê? Não fala nada para o rei. Por quê? Se ele está nesse desespero todo, o menino doente, se ele souber que o menino morreu, ele vai se matar. Aí o rei começou a ouvir os cochichos nos corredores do palácio. Quando chega alguém, ele disse, o menino morreu? Morreu. Ele se levantou, vou tomar um banho, bota minha janta, bota meu almoço, bota aqui a mesa para mim. Todo mundo se admirou por ele. E parece ser, sabe, parecer até uma, talvez nos nossos olhos, até uma insensibilidade. Ué, o rei estava angustiado, quando soube que o menino morreu, mudou da água para o vinho. Aí disse, rei, nós não estamos entendendo. Quando o menino estava doente, o senhor estava de jejum, o senhor estava clamando, planteando ao Senhor, e agora que o menino morreu, o senhor se veste, toma banho e pede comida. Disse, é porque você não entendeu. Quando o menino estava vivo, ainda havia esperança. Eu estava clamando a Deus, e aquele caso em questão foi por falha de Davi. Ele disse, eu estava clamando pela misericórdia de Deus. Quando Deus disse, não vai, e vai morrer dessa forma. Amém? Ele disse, então, aí ele fala assim, uma frase bem interessante, assim, eu vou até ele, mas ele não virá até mim. A Bíblia diz que naquele mesmo dia ele entra no templo, ele entra na casa do Senhor e vai adorar. Poxa, pastor, é difícil, mas a gente tem que sair dos extremos, porque às vezes, querido, a gente tem uma perda numa área da nossa vida, e tem gente que joga tudo para trás, amém? Mas eu perdi isso aqui, joga tudo para o alto. Eu não estou dizendo, não estou minimizando a sua perda, mas não é porque você perdeu em uma área da sua vida que você tem que jogar tudo para o alto. Aí joga, né, esquece família, esquece trabalho, esquece ministério, esquece tudo. Gente, não é assim. Davi se reanimou no Senhor, teu Deus. Ele não buscou o culpado, porque nós não vencemos crise buscando o culpado. Nós precisamos o quê? Ter, sabe, dizer assim, esse fim, não, para, isso não vai resolver. Quando o meu irmão morreu, eu já falei isso aqui na igreja, quando eu cheguei no dia do velório, chegou a pessoa e disse, eita, você é o irmão que mais velho, né, depois dele, sou eu. Ela disse, olha, vocês têm que saber a causa da morte, e não sei o que, meu irmão teve morte súbita, e essa pessoa, depois eu fico sabendo que era uma ex-mulher, meu irmão já estava na terceira esposa já, tem que saber a causa da morte. Aí depois eu, conversando com minha mãe, ela disse, eu sei, meu filho, se saber a causa da morte dele trouxesse ele de volta, eu faria tudo, mas não traz ele de volta. Isso, amém, minha mãe, então esquece esse negócio e vamos em frente, amém? E hoje, quando eu fui lá da última vez, depois de muito tempo, a família, a gente consegue tratar desse tema em casa sem, sabe, sem chorar, sabe, porque foi muito forte para a gente a forma como a gente o perdeu. Amém, querido? Verso 7.
Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Na hora que Davi se reanima, tem o reânimo em Deus, ele lembra da palavra, ele lembra das promessas, ele lembra do Deus que o havia tirado de trás das malhadas, amém? Deus o havia tirado de trás das malhadas, ele lembra disso e diz: eu quero uma palavra do Senhor, eu quero a promessa do Senhor, eu quero, sabe, eu vou buscar isso, em nome de Jesus, querido. Amém, pastor, eu tive uma perda grande. Querido, a gente que perde. Deus que sabe todas as coisas, tudo está no controle dele, amém? Controle está na palma das suas mãos. Não perde. Nós é que perdemos. Nós que somos humanos, apesar de sermos seres espirituais que habitamos num corpo, a gente às vezes está muito ligado a essa terra, e a gente perde, às vezes, a noção da eternidade. Quando a gente sente certas perdas, seja em pessoas, seja em posse, nós estamos tão apegados a isso aqui, que às vezes a gente esquece que tudo está no controle do Senhor. Amém? A Bíblia diz que Jó, na sua velhice, Deus lhe restituiu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Amém? E o que é mais forte em Jó? Deus nunca deu uma explicação para Jó. Amém? Talvez você esteja se perguntando sobre algo até hoje. Mas, Senhor, por quê? Senhor, por quê? E eu tenho um amigo do quartel, quando eu servi com ele em Campina Grande. E ele perdeu a esposa na pandemia. E isso foi muito forte para ele, tanto para ele como para a filha. E depois de muitos anos ainda, eu encontrei com ele, ele ainda estava perguntando por quê. Ou seja, ainda existia luto naquele coração, amém? Ainda estava perguntando por quê. E é ruim a gente, de repente, não é que eu estou dizendo que é ruim, entenda. Foi você, nesse momento de ser pastor, eu conhecer um pouco a palavra, você vai dizer para ele assim: irmão, pode ser que esse porquê nunca chegue. Você vai precisar escolher se vai se reanimar no Senhor, se vai se apegar à sua palavra, às suas promessas, ou vai ficar perguntando por quê. É normal ter o choro. Eu diria que é até obrigatório ter o luto. Mas tem a hora de deixar de lamentar, tomar uma atitude. Amém? A gente não traz nada de volta parado. A gente não traz pessoas de volta nos lamentando. Amém? Rapaz, eu estou até com medo agora, que Deus tem colocado umas palavras delicadas na minha mente, no meu coração, e nem é fácil pregar para vocês, mas vocês estão muito pacientes. Amém? Tema do domingo, do dia 2, na outra, sim, Deus, o que o Senhor colocar para mim, eu vou pregar para o povo, e eles são pacientes, eles vão ouvir. Porque você falar isso, e isso é muito forte, porque eu posso estar pregando isso para você e amanhã ter que viver isso que eu estou pregando para você. Davi se levantou, verso 9, não é isso? Partiu Davi, pois, e os 600 homens que com ele achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde
os retardatários ficaram. Alguém disse: o poder da reação abre caminho para restituição. Porque esse reanimar no Senhor não é só dizer assim, não. Às vezes a pessoa diz assim, não, Deus está no controle, Deus está no controle, mas a gente não está fazendo nada. O reanimar no Senhor é ter a coragem de tomar uma atitude, tomar uma ação. Porque adiantava Davi dizer assim, olha, vamos orar, Deus está no controle e tudo. Não, eu quero a palavra. Chama o sacerdote, pega a estola sacerdotal, aquilo que representa Deus, Deus vai nos dar uma palavra e a gente vai agir em cima dessa palavra. E o que é pior para mim e para você, é que nós já temos as palavras, amém? Amém? Davi não tinha como dizer, vai buscar a Bíblia. Davi não tinha como dizer, pega ali a Bíblia. Não, você já tem as palavras. E para mim e para você, nessa superior aliança, essa palavra já está no meu e no seu coração. Porque o Espírito Santo está falando para mim e para você. Amém? E você vai lembrar das palavras, como dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Amém, querido? O poder da reação abre caminho para restituição. Pula lá para o verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Verso 19. Não lhe faltou o que, gente? Coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo tornou Davi a trazer. Amém? Imagina que aquele povo estava chorando até não ter mais forças. Agora estava festejando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos restituiu tudo aquilo que nos foi tomado, que nos foi roubado. Amém? Querido, qual foi a chave que Davi virou? É sair, muitas vezes, do chorar até não ter mais forças e dizer assim, eu vou me reanimar no Senhor. Eu vou buscar forças no meu Deus. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Se nós temos um Deus forte, nós temos que estar alegres. E Davi disse, eu vou buscar forças no meu Deus, no poder da sua palavra, nas suas promessas. Em cima dessa palavra, dessa promessa, eu vou tomar uma atitude, porque Davi estava chegando de 3 dias de viagem, recebe aquela notícia, estava cansado, dizer, como é que eu vou voltar agora para uma campanha? Ele disse, junta os homens. Se você for ler esse texto, você vai ver que dos 600, 200 não tiveram condição de prosseguir. Chega num lugar e diz, Davi, não, vamos ficar aqui, não tem condição não. Davi, então fica aqui e guarda a bagagem que a gente vai mais leve para o combate. E ele trouxe de volta tudo o que havia roubado. Amém? O que a gente aprende nessa noite, querido? É importante reconhecer a dor. Amém? É importante reconhecer a fragilidade da vida humana. De repente a gente está assim e vem uma vez num revisão de vidas que a gente estava lá em Gravatar. A gente já fazia uns revisão tempo. Sabe quem fez esse revisão? Com revisão que Bia vai lembrar, Bia, esposa de Jonas, quando a gente ainda era lá naquele prédio, a pastora não pôde ir, a gente queria levar muita gente, aí só cabia eu e mais 4 no carro. Ela disse, então para levar mais uma, eu deixo de ir e você vai. Aí fui eu, levando Daiane, Bia e mais 2 pessoas. Se eu não me engano, não sei se foi menina que trabalha aqui com o Ezio, desse daí. Ela fez aqui, né? Então eu estou confundindo.
E nós fomos para essa revisão lá em Gravatar. E nessa revisão, tinha uma menina lá que ela veio, né, a endemoniar e tudo, e depois veio um problema emocional, e ela dizia, eu não estou sem ar, e a gente dizia, respira, você vai... Não, eu vou morrer aqui. Aí eu olhei para ela, e ela estava cheia de tatuagens. Amém? Cheia de tatuagens, mas não eram tatuagens normais, eram tatuagens... Gente, quem faz tatuagem sabe que toda tatuagem tem uma história. E a irmã estava ministrando ali nela, eu olhei para ela e disse, pergunta para ela qual a história dessas tatuagens. Tem umas tatuagens bem características, né, que levava ao suicídio, essas coisas todas. E essa menina com, acho que 16, 17 anos, ela já tomava 5 ou 6 comprimidos de remédios por dia. E perguntando para ela, e ela, depois que ela tinha tornado e tudo, conversando com ela, ela disse, olha, eu era filha única, princesa do meu pai. Só que meu pai um dia achou um outro relacionamento, separou, saiu da nossa casa, hoje ele já tem outra família, não quer mais nem saber de mim. E por isso que eu comecei a fazer todas essas tatuagens, porque ele não gostava de tatuagem. E ela queria tirar a vida, ela já foi para aquela revisão porque já tinha tentado tirar a vida, por conta da angústia e do sofrimento que ela tinha. Amém? Então é importante sim, ver que a gente passa por dor, né? De você dizer que era a princesa da família e de repente se tornou estava renegada, né? A gente passa por dor, querido. Mas nós temos um Deus. O salmista diz assim, ainda que a minha mãe e o meu pai me abandonem, Senhor me acolherá. Oh Deus. Querido, o que você tem de mais precioso, eu tenho certeza, sua mãe e seu pai, seus filhos que ali estão. Mas o Senhor diz, ainda que eles me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Amém? E é nisso que a gente se reanima no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Amém? É no momento em que a fé toma o lugar da incredulidade, do desespero. É o momento em que a fé toma as rédeas e diz, Senhor, vem com a tua palavra, vem com o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Abacuque capítulo 3, verso 17. Fecho com esses 2 versículos. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta, ele colocou aquilo que era mais precioso para o povo de Israel. Ele diz, podem faltar os figos, podem faltar as uvas, pode faltar o azeite, o trigo, as ovelhas e o gado. Ou seja, pode faltar tudo, mas ainda assim eu exulto no Deus da minha salvação. Amém? Essa história de Davi, querida, ela mostra para mim e para você que mesmo nos dias maus, nos dias difíceis, existe um Deus que quer emprestar, entregar as suas forças para mim e para você,
Mesmo quando a gente não tem mais, Ele entrega as suas forças, entrega a sua palavra, entrega as suas promessas. Amém? Está disposto a restituir tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi roubado. Amém? E o convite para mim e para você nessa noite é: reanime-se no Senhor. Pastor, eu não estou passando perda nenhuma, não estou sentindo nada disso ainda. Amém? Seja ensinado nessa noite como proceder no dia desse dia mau. Amém? Porque infelizmente, eu só posso te dizer uma coisa: ele virá. Não estou pedindo que venha para você, nem para mim, nem para ninguém. Amém? Mas é da fragilidade da vida humana. Esse dia mau virá. Como é que a gente vai? Como nós vamos proceder? Como nós vamos reagir nesse dia mau? E como nós vamos agir depois do dia mau? Diz tudo sobre mim, sobre você, sobre a crença que nós temos nesse Deus. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse os teus olhos um instante, baixasse a tua cabeça e pensasse um pouco quais foram as tuas perdas, qual é o tamanho do teu choro, quanto tempo tem durado o teu luto. Você não tem nada disso ainda, agradeça a esse Deus. Senhor, obrigado, porque hoje eu não estou vivendo nada disso. Obrigado porque eu nunca precisei chorar até perder as forças. Mas se você já se desequilibrou, isso é natural e é normal. Se você já pensou em desistir, se você já pensou em jogar tudo pro alto, querido, busca força no Senhor. Na continuação dessa passagem de Abacuque, ele diz: o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar nas minhas alturas. Ele te eleva. Quando a tua vontade é cavar um buraco como Jó, ficar no pó e na lama, o Senhor te chama para restaurar. O Senhor te chama para reanimar. O Senhor te chama para dizer: filho, eu coloco todas as coisas nas tuas mãos novamente. Amém? Busque aí no seu coração a palavra do Senhor, as suas promessas. Se reanime nele nessa noite. Teu Redentor vive, querido. Teu Redentor vive. Nós não somos filhos de um Deus morto. Nós somos filhos de um Deus vivo. Um Deus que chama as coisas que não existem como se já existisse. A palavra diz que Ele é o Deus que vivifica os mortos e que chama aquilo que não existe como se existisse. Ou seja, aquilo que nem existe ainda, Deus cria, se for o caso, se for preciso, para mim e para você. O salmista diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeitos os meus caminhos. Oh Deus, Ele não vai desistir, querido, porque Ele te reveste de forças, amém? Você não vai sucumbir, Ele te reveste de força. Você não vai se afastar dele, você não vai se desviar, porque Ele torna perfeitos os seus caminhos. Se precisar chorar nessa noite, chore. Se precisar, se entregar, se entregue. Mas deixa Ele te renovar. De repente você nunca falou para Deus, porque o profeta falava para Deus: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, Senhor, eu sempre estarei contigo. Como o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando nós fazemos isso, quando nós temos na nossa dor coragem para declarar isso, Ele te exalta,
Aí o salmista diz: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Oh Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem por muitos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, Aleluia. seus amigos. Se rende no O que Senhor. você vai fazer? Vou adorar, Senhor. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus somou, bendito seja Aleluia. o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé adorando. Fique de pé reanimado. Fique de pé buscando. Dizendo: Senhor, pode ser a minha salvação. E o louvor a Ele a Toda glória, toda glória. a Ele a glória. E a Ele a glória. A Ele a Toda glória, Senhor. Todo louvor seja dado ao Senhor. A Ele a glória. E a Ele a glória. Aleluia. Chega de perguntar o porquê. A Ele a glória. Chega de perguntar: Senhor, por que comigo? Por que isso aconteceu? Talvez você tenha que dizer, eu tenha que dizer: por que isso não pode ter acontecido comigo? Se aconteceu com o meu Salvador, se aconteceu com o meu Senhor, por que eu não posso ser tocado? Por que isso não pode acontecer? Por que a minha família não pode se desequilibrar? Querido, saiba, não era vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele não tem prazer no sofrimento das pessoas, meu e seu. O Senhor não tem prazer nisso. E o Senhor também não tem culpa nisso. Renove-se nele nessa noite. Adore com lágrimas. E a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, ele vai colher com júbilo de alegria. Eu sei que difícil, de repente estou pedindo para você algo que hoje pode até ser, você veja como impossível. Mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Sabe, querido, que o inimigo não ache lugar de ingratidão no meio do seu coração, não ache lugar de incredulidade justamente no dia mau, no dia da perda, no dia da angústia. Que a nossa força, mesmo que ela desfaleça, como foi com Davi e seus homens, o Senhor está dizendo: você tem, querido, força em mim. Amém? Por isso que Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não estava falando isso no momento de alegria, não. Ele estava falando justamente no momento das adversidades. Quando ele não tira o espinho da carne,
quando a perda vem, a enfermidade vem e Ele não cura, quando a injustiça vem e a gente tem a perda, Ele dizia: mesmo assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir milhões de coisas sobre a minha vida e sobre a sua vida, pode vir até sobre nós, tudo aquilo que veio na vida de Jó, que eu acho que é o limite do que um ser humano pode aguentar, mas nada disso pode tirar a adoração, e é desculpa para tirar a adoração da minha e da tua boca. Nada, absolutamente nada tem poder ou é desculpa para tirar a adoração que o Senhor merece. Mesmo que você tenha perdido muito, querido, eu tenho certeza, você ganhou muito mais do Senhor. Muito mais do Senhor. Nós vamos terminar nessa noite adorando, dando glória a Ele, mesmo diante das perdas, mesmo diante da dificuldade, dizendo: Senhor, eu me reanimarei no Senhor. Eu vou tomar uma atitude. E a atitude que você toma, querida, abre caminho para a restituição de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Aleluia. Mas não adoram pelo que Ele faz, e com os bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Não deixa de Eu ser sou Deus. dele, Ele nunca deixa de tudo ser é Deus. dele. Ele nunca perde o controle, querido. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e o louvor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo sopro do teu Espírito Santo. Meu Deus, na nossa dor, na nossa fraqueza, momento, Senhor, do dia mau. Oh, meu Deus, às vezes até na nossa ingratidão, Senhor. Obrigado, obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor renova as nossas forças. O Senhor é o Deus que nos reveste de força. E o Deus que torna perfeito os nossos caminhos. Obrigado, meu Deus. Eu despeço a tua igreja, meu Deus, debaixo dessa palavra. Oh, meu Deus, essa palavra de renovo, essa palavra de esperança, essa palavra, Senhor, onde mostra a tua fidelidade. Oh, meu Deus, eu despeço eles para uma semana de vitória, uma semana, meu Deus, onde hoje eles estão sendo consolados e amanhã serão consoladores daqueles que estão sendo afligidos. Meu Deus, obrigado porque temos em quem esperar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus.
Uma semana, meu Deus, em que a manifestação do teu poder, da tua palavra, da tua graça e da tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, querido. É para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Aleluia.